O que são feridas emocionais? As feridas emocionais são ferimentos resultantes de situações de conflitos e mágoas que acabam marcando a nossa vida profundamente. Também podemos chamar as feridas emocionais de dores psíquicas, ocasionadas por vivências dolorosas que impactam quem somos, nossa personalidade e nosso jeito de agir. Ao longo dos anos, desde a infância, passamos por experiências diversas e únicas que podem nos afetar de alguma forma, seja breve ou profundamente, causando feridas psicológicas nesse caso. O que causa esse tipo de dor psíquica, que muitos carregam consigo durante toda a existência, porém, não pode ser citado facilmente, pois não há uma regra. Afinal, diferentes pessoas podem passar por uma situação parecida ou a mesma situação e serem afetadas por elas de formas distintas. Existem 5 tipos de feridas emocionais que a grande parte das pessoas carregam consigo desde a infância e que podem resultar em problemas físicos e mentais. Entre elas são a rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. E por não saber como lidar com as feridas emocionais e esses sentimentos, nós acabamos encontrando formas de escondê-las ou fingir que elas não existem, ao invés de procurarmos pelo tratamento adequado. Com o passar do tempo, porém, as marcas apenas se tornam maiores e mais profundas e os impactos começam a ser percebidos em todas as áreas da nossa vida, prejudicando a saúde, a relação familiar, os relacionamentos interpessoais, sua trajetória profissional, entre outros. É preciso buscar ajuda, é preciso curar-se emocionalmente de feridas que te causaram, é preciso olhar para si. É preciso entender que a responsabilidade de buscar essa ajuda e de se curar é nossa mesma. Quando passamos por uma experiência que resulta em uma ferida física, seja, por exemplo, um joelho ralado durante a infância ou aquele corte na mão durante um preparo de um alimento, em sua maioria, quando isso acontece, além da dor, logo percebemos a presença do ferimento devido ao sangue ou inchaço. A dor. Então logo recorremos a um antisséptico, uma pomada, quem sabe um remédio para dor, e alguns dias o machucado cicatriza e se fecha. Mas e quando situações da vida acabam marcando o nosso interior? Quando não há sangue para denunciar a presença do machucado? E aí, quando a ferida não é visível, algumas vezes sentimos dores que aparentemente não são explicáveis, mas que também precisam ser tratadas, serem curadas. Nessas marcas que ficam em nossa alma, assim como as lesões físicas, também precisam de cuidados e de uma atenção especial. O problema é que existem feridas que são tão profundas que, por mais que alguns processos possam ser realizados individualmente e com muito esforço, mas algumas são tão profundas devido a alguma situação causada que a pessoa não consiga se curar sozinha. E nesse caso ela precisa de uma ajuda profissional para que a pessoa consiga ressignificar experiências e vivências e recomeçar novamente. Deixo em seguida um breve relato meu, pessoal. E se você gosta desses conteúdos, se inscreve, deixa teu like para ajudar a contribuir com o crescimento desse canal. Compartilha também com alguém que você ama, deixa teu comentário abaixo. Seja bem-vindo. As pessoas e as situações, o externo, eles são responsáveis por aquilo que eles nos fazem, por as decepções. Pode ter sido traição, abandono, rejeição. Todas essas coisas nos causam feridas internas, feridas na alma. Então, a pessoa, ela foi responsável por fazer aquilo com você, só que ela não é responsável de curar isso em você, de tratar, de te levantar, de sacudir a poeira. Isso é você que é responsável por isso. Isso foi algo que eu já precisei buscar para mim. Eu já precisei muito de me recolher, de passar pelo meu deserto, de passar por uma solidão, de me interiorizar e de buscar dentro de mim
coisas que precisavam ser tratadas para que assim eu seguisse adiante em outras áreas da minha vida, né? Para que ela, é como se eu sentisse, para que ela precisasse ir bem, outras coisas dentro de mim eu precisava observar e ver o que estava me incomodando, o que tinha dentro de mim que eu precisava cuidar. E eu confesso para vocês que eu já precisei muito fazer isso. Não foi só uma vez, foram 2, 3, eu acho que eu já estou pela 4ª vez, já procurando assim me reconstruir, me refazer, eu digo assim, em questão de você se tratar, se cuidar, se curar de coisas que foi o externo que deixou em você, buracos que ficaram, feridas que ficaram, e se a gente não olhar para isso e não procurar tratar isso, não é outra pessoa que vai fazer, né? Não são outras pessoas, porque a pessoa te causa a ferida, as pessoas te causam decepções, e o que você vai fazer com isso? Não adianta a gente ficar lamentando, murmurando, não adianta a gente ficar desabafando coisas que nos fizeram. Cabe a nós olhar para aquilo e pensar assim, o que eu vou fazer com isso então? Agora, eu vou ficar me lamentando ou vou procurar uma cura? Eu vou procurar ficar bem? Pessoas, às vezes, o que acontece? Não sabe o que fazer, não sabe como lidar com aquilo. Às vezes a pessoa acha que é desabafando, que é lamentando, que é jogando a culpa, procurando culpados, que não adianta a gente ficar olhando para o que aconteceu e reclamando sobre aquilo e falando sobre aquilo. O que a gente tem que ir é direto à solução. O que eu vou fazer para solucionar isso? Porque eu preciso me refazer, eu preciso limpar isso em mim, eu preciso curar essa ferida, eu preciso ficar renovado, ser uma nova pessoa, para que outra pessoa entre na minha vida, para que eu inicie um novo relacionamento, para que eu recomece a minha vida, né, com ótimas energias, né, vibrando boas energias, para que coisas boas venham até a mim. Então eu preciso ficar bem. E eu vejo muito que as pessoas não sabem nem como começar, nem o que fazer para essa cura. O que fazer com isso? Quais são os meios? Qual é a solução? O que a gente pode fazer para se renovar, para ser uma nova pessoa? E eu já busquei isso para mim. Eu já, como eu disse, passei por algumas decepções. Eu já precisei me curar algumas vezes sozinha. Eu já tive que ir em busca de conhecimento, me apegar mais a Deus, fazer orações, né? Ter meu particular com Deus todos os dias, porque isso é uma das melhores formas de você se refazer, de você recomeçar e recomeçar bem, uma nova pessoa curada. Porque assim, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amarguradas, chatas, chateiam pessoas. Como pessoas felizes, quer ver outras pessoas felizes, traz felicidade a outras pessoas, porque uma pessoa que é feliz não enche o saco de ninguém, ela só quer ser feliz e quer também radiar e espalhar aquela alegria, né, para as pessoas, e que as pessoas sejam também. Que diante das minhas reflexões, da minha interiorização, dos meus particulares com Deus todos os dias, eu consegui as respostas. Hoje eu entendo porque que pessoas estão agindo ou agiram na minha vida da forma que agiram. Eu procurava respostas, eu procurava saber, mas eu quero entender o porquê, né? Eu sou uma pessoa boa, fui uma pessoa boa na vida dessa pessoa, eu não causei, eu não criei inferninho, eu não sou desse tipo, eu sou do tipo assim que eu saio assim como uma lady da vida de alguém. E a gente fica assim num questionamento muito grande, querendo entender aquele posicionamento, querendo entender as atitudes do outro, coisas que você jamais faria ou seria, mas é uma coisa que também que a gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém. A responsabilidade que você tem não é da outra pessoa, não é do outro. O caráter que você tem é um, de outras pessoas são de outras pessoas. O coração que você tem é um, de outras pessoas são diferentes. Então a gente não pode querer, né, que se assemelhar, que as pessoas sejam ou agem igual a você, no caso igual você agiria. Bem, então, resumindo, eu fiquei assim, eu pensei, então eu ainda tenho uma coisinha aí pra tratar, ainda tô ressentida, ainda estou muito ferida, uma cratera mesmo foi aberta dentro de mim, porque eu não esperava mesmo que essa situação fosse ser real, né, fosse estar sendo a realidade hoje na minha vida. Não me culpo, já me culpei lá atrás, no passado, mas hoje eu não me culpo por nada.
Claro que todos nós temos uma parcela de responsabilidade em tudo que acontece na nossa vida. A gente não pode se tirar, né, a responsabilidade de nós, porque todos nós temos. Tudo que acontece, todas as escolhas que a gente faz é fruto das nossas escolhas, seja coisa boa, coisa ruim que a gente esteja colhendo. Mas hoje eu entendo exatamente, então isso tranquilizou muito meu coração. Não faço mais questão de muitas coisas que eu fazia. Assim, como se eu tivesse liberado aquele desejo, aquela vontade, sabe? Tem muita gente que precisa dessa cura interna, muita gente ferido, muita gente por aí ferido. Só que a pessoa às vezes não sabe disso, às vezes nem imagina, entendeu? E sente uma tristeza, e sente uma angústia, e sente um cansaço, e sente um desânimo, uma depressividade, e não sabe por quê. Tudo isso porque somatização de coisas, de sentimentos, de frustração, de decepção, coisas que a pessoa só vai acumulando e não trata daquilo. Então, chega uma hora que realmente quem é fraco cai em depressão. Então, a gente precisa dar atenção para isso.